Então, terceiro ano, nessa nossa segunda parte da nossa aula do dia 1º/9, né, de terça-feira, a gente está em História. Em História, sim, é na página de número 2, já começa 2 e 3. A página de número 2 traz uma ilustração. A Sheila vai trazer isso, patrimônios históricos ou centros históricos. Patrimônios históricos ou centros históricos são locais, construções que ao longo do tempo, né, que vêm ao longo do tempo sendo cuidadas e se tornaram patrimônio. Não podem ser modificadas, a sua estrutura e tudo isso. Aqui na nossa cidade a gente tem alguns locais que são patrimônios históricos. Uma delas é a nossa igreja matriz. Vamos falar ao primeiro do que a apostila propõe e depois a gente vai trazer um pouquinho para a nossa realidade. Então ali na nossa apostila, ela começa com um espaço lá na cidade de Salvador, que é o Centro Histórico. E esse espaço é muito famoso. A gente já viu ele aparece geralmente em novelas, em algumas séries, né? Ele já apareceu. Então vocês podem observar. As perguntas que estão ali não precisa responder, é só menos a título de curiosidade, né? Então ali mostra o quê? Um estilo de construção diferente, estilo de igrejas construídas, estilo de moradias construídas diferentemente. A gente vem lá da unidade anterior falando sobre moradias, sobre cidades, sobre, né, construções, sobre áreas privadas, áreas públicas, né? E a nossa cidade tem áreas públicas que são patrimônio históricos, uma delas é a Igreja Matriz, e também tem áreas que foram privatizadas, e a pessoa não pode modificar algumas casas, algumas coisas dessa forma. Nesses locais, nesse local aqui que diz na apostila, em Salvador, do Centro Histórico, ele está assim construído desde a primeira construção feita dos primeiros moradores colonizadores do Brasil. Por isso traz o Centro Histórico. Falando sobre o Brasil, na próxima semana a gente comemora o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, né? O dia que o Brasil tornou-se livre economicamente ou politicamente da colônia, nós éramos colônia, de Portugal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto durante alguns dias da semana, durante essa semana, e na próxima semana também iremos falar um pouquinho sobre o descobrimento, sobre a independência do Brasil. Então, puxando como esse conteúdo do descobrimento da independência do Brasil é história, essas construções foram construídas ao longo da história. Por isso se torna um centro histórico. Nelas conta um pouco da história da colonização dos outros países em cima do nosso território, que é o Brasil, ok? Além diz assim, a história de uma cidade pode ser encontrada por meio de textos escritos, fotografias, relatos, objetos, mas também pode ser em construções, espaços, ruas e praças. Então a gente imagina quando foi construída a Igreja Matriz, né? Olha quanto tempo ela já foi restaurada, que é repintada, né? Mas se mantém-se sempre a mesma característica de construção. Esses tipos de prédios históricos, eles não podem ser destruídos, a não ser que aconteça alguma coisa da natureza, né? Que vem algum tipo de calamidade da natureza que ele é destruído. Uma pessoa não pode ir lá comprar aquele patrimônio e destruir. Quando ele se torna um patrimônio histórico, ele se torna uma coisa que conta uma história, que conta a história daquela localidade. Lá nessa região de Salvador tem muito desses prédios históricos, tanto uma área toda, por isso chamam centro histórico. Todo aquele espaço ali conta um pouco da história daquele grupo, daquele estado, daquelas pessoas que viveram lá. Uma cidade apresenta marcas de diferentes épocas, conforme as fotos e as pessoas que fizeram parte dela. Muitas cidades conservam o local da fundação onde se encontra construções mais antigas. Esses espaços, onde estão esses primeiros marcos, são chamados de centros históricos. Então a gente vai pensar que o centro histórico da nossa cidade, ele é construído lá no centro da nossa cidade. Lá a gente tem toda uma estrutura de alguns prédios que estão da mesma época quando eles foram construídos. E no caso a Igreja Matriz, o museu, né? Lá em cima tem a Receita, onde fica a Receita Federal, tem mais um prédio de patrimônios que é um patrimônio histórico. Porém a gente não tem um centro histórico, onde todas as construções foram feitas da mesma época. Ali a gente tem a Casa da Cultura de Brandão, que também a construção é de uma época
anterior à nossa, né? De um tempo que vem contando uma história. Então são lugares, a gente tem construções que contam um pouco da história da nossa cidade. Lá no caso, Salvador, ele tem um centro histórico. Todo o espaço não foi modificado e se mantém sobre isso. E por isso se chama centro histórico. O assunto é bem legal. A prof gosta desse tipo de conteúdo. É um assunto que puxa muito a nossa atenção. E ali ele traz, além do centro histórico de Salvador, na Bahia, traz mais uma figura que é de São Paulo. A prof foi uma vez só a São Paulo. E lá também tem um grupo de prédios. A prof não sabe o que se trata. Na época eu não pude entrar, né, nos locais. Mas também que tem uns prédios, umas construções antigas que contam um pouco da história de São Paulo. Então ali tem uma parte, um colégio, diz que aqui era um colégio, que também é uma construção antiga. Lembrando que cada região do Brasil, cada localidade foi colonizada. O que é ser colonizada? É se tornar parte de um país que veio para aquela região que não tinha habitantes e formou ali a sua cultura. Então, cada região do Brasil foi colonizada por vários povos. Então, você pode encontrar centros históricos de origem alemã, tu pode encontrar construções de origem japonesa, pode encontrar construções de origem europeia e assim por diante. Na página de número 4, ela traz umas perguntas para vocês fazerem. Não é para responder. O que eu quero? Que vocês apenas façam a leitura da página 3 e da página 4. Somente leitura. As perguntas não é para responder. Ali na página de número 4 traz mais um prédio histórico da cidade de São Paulo, que também era um colégio e hoje é a Catedral da Sé, Teatro Municipal, e algumas informações tem ali. Então, observem a imagem. A prof acha esses prédios históricos lindíssimos. E eu acho muito importante a gente dar valor para esse tipo de lugar, né? Ele conta um pouco da história da cidade e do povo que ali colonizou naquela época. Na apostila de história, vocês terão que fazer... Desculpa. Vocês terão que fazer o material de apoio, lá na página 5. No material de apoio, observe um mapa da parte da cidade de Mariana, em Minas Gerais. Indica as principais construções que contam um pouco da história desse lugar. Use o mapa como exemplo no espaço a seguir. Desenhe o mapa da parte da cidade onde você mora, apresentando algumas construções históricas. Ok. Como a gente mora lá no mapa... Deixa eu pegar aqui, página de... Só um minuto. Aqui. Aqui está mostrando uma construção, um mapa... que o mapa é utilizado para se localizar, né, de Mariana, em Minas Gerais. Minas Gerais é uma das regiões que mais tem coisas antigas, mais tem patrimônio histórico, né? E aqui mostra uma localização. Então aqui são umas igrejas. A gente vai fazer a localização a partir, não da sua casa. A gente vai fazer a partir da nossa escola. Porque daí fica mais fácil todo mundo se localizar. Se próximo da nossa escola tem alguma área de preservação histórica, algum prédio de construção histórica, seguindo para o centro da nossa cidade. Então a gente parte da escola para o centro da cidade para fazer o mapa, ok? Lá no centro da nossa cidade a gente tem a igreja matriz, o museu, que são patrimônios históricos da nossa cidade, ok? Não são centros históricos, porque o centro histórico é tudo que faz parte, tem que ter a mesma história. Porém, são lugares que contam um pouco da nossa história. Espero que vocês consigam fazer. A prof quer que vocês façam um mapa da escola até o centro da nossa cidade, destacando o que tem no centro da nossa cidade como construção histórica. Ok? Beijinho, é só uma ilustração. Se você desenha, você pinta. Combinado? Até a próxima aula.